Quem daqui é estudante? Ah, que legal, muitos estudantes aí. Pessoal de quais instituições? O FMG, Instituto Federal, o FOP, o FMG principalmente, né? Legal, pessoal. Eu sou lá da UFSM, mas está com uns problemas aqui no slide. Eu sou da Universidade Federal de Santa Maria, até fui coordenador em engenharia elétrica há 5 anos. Sou pesquisador lá do Instituto de Redes Inteligentes, que a gente tem um instituto, onde a gente trabalha com serviços de certificação de inversores fotovoltaicos, todos os ensaios do Inmetro a gente faz, até tem capacidade de até 225 kW inversores. Sistemas off-grid, é um grid com bateria, e também outros ensaios para os fabricantes, os distribuidores conhecerem o inversor. Né, ensaios do PSQ também, Programa Setorial de Qualidade, da teste de qualidade, outros de eficiência, de segurança. A gente é especialista nesses ensaios lá, dos inversores. E também tem a parte de teletransformadores de distribuição, que foi recentemente acreditado pelo Inmetro para fazer ensaios. A gente tem o programa de pós-graduação em engenharia elétrica, que eu sou professor também, que é conceito 7 na CAPES, e tem o Instituto de Redes Inteligentes, um INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Geração Distribuída, e também a parte de P&D da Embrapi, a gente tem lá no INRI. Bom, o tema da minha palestra vai tratar sobre eficiência de inversores. Então, vamos tratar primeiro o que é eficiência de inversor. Qual a diferença entre eficiência de conversão e eficiência total? Quais os principais fatores que interferem na eficiência? E como também maximizar a produção de energia. Primeiro, antes de pensar em eficiência, a gente tem que entender o que tem dentro do inversor fotovoltaico. Pensar na eletrônica de potência, que é o que consome energia dentro do inversor fotovoltaico. O inversor fotovoltaico monofásico, geralmente ele é composto por um conversor boost, elevador, que eleva a tensão de módulos fotovoltaicos, que pode ser 200 volts, até de 100 a 300 volts, até mais do que isso. Eleva a tensão até a tensão do barramento de corrente contínua, que tem que ser no mínimo uns 380 volts, para que essa tensão do barramento de corrente contínua seja invertida, né, através do inversor, seja convertida em corrente alternada conectada na rede elétrica, a partir do conversor de corrente contínua para corrente alternada e o conversor de CCA. A gente chama de inversor fotovoltaico tudo isso. Chama o conversor boost, que é o conversor CCC, de elevador, que eleva a tensão, e o conversor CCA, que é o inversor de saída, né, o inversor propriamente dito. Além disso, a gente tem, dentro dos inversores, diodo de bypass, ou diodo de desvio, que ele funciona quando a tensão de entrada do sistema fotovoltaico ela é superior a 400 volts, ou mais do que isso. Então, o conversor elevador ele não precisa funcionar. Então, ali a gente vai ver diferenças de eficiência de conversão do equipamento, que está relacionada a processamento de energia elétrica de corrente contínua para corrente alternada, quando funciona o conversor CCCC ou quando funciona o diodo de desvio. Que o diodo consome muito menos energia do que o conversor boost que tem lá dentro. Quais são os principais fatores que a gente chama de eficiência de conversão? Eficiência de conversão é potência de saída de corrente alternada dividida pela potência de entrada, potência de corrente contínua. Esses valores geralmente são acima de 95%. Acima de 95%. Os principais fatores que influenciam é a própria tensão que está operando a entrada. Se está operando com 200 volts, com 400 volts, muda a eficiência. E também a potência instantânea que ele está operando, se está em 10%, em 20%, em 50% da potência, ou está na potência nominal de 100%, muda a eficiência. E também a temperatura, que é um fator, a temperatura do inversor é um fator que não tem nos catálogos. Nos catálogos a gente não vê a influência da temperatura do inversor, a temperatura ambiente na eficiência, mas interfere significativamente. Então, nos catálogos, geralmente a gente vê essas curvas aí, que são em 3 tensões, na mínima, na máxima, na nominal, e em várias potências, qual que é a eficiência de conversão do inversor.
né? Geralmente vai até, no máximo, uns 97%, 98%, né, para inversores monofásicos. Geralmente vai nessa faixa aí. Então, a eficiência de conversão, ela depende do quê? Depende dos modos de operação do inversor. Se ele está operando com baixa tensão na entrada, o conversor CCC, aquele elevador, ele precisa funcionar. Né? Ele precisa funcionar e ele vai gastar energia, ele vai aquecer o inversor. Né? Então, quando está com o modo de operação boost, chamado, que a gente tem baixa tensão na entrada, o inversor ele tem que elevar a tensão para o barramento CC, e com isso ele gasta energia, ele vai ter menos eficiência. Ele reduz a eficiência em 1%, mais ou menos, só nesse modo de operação. E quando a gente tem uma tensão alta de operação na entrada, digamos 400 volts, 500 volts, geralmente os fabricantes fazem que só o diodo de desvio funcione. Então, o conversor boost se gasta uns 30 watts, o diodo de desvio vai gastar 5, 6 watts. Então, vai consumir bem menos potência interna, só pelo fato de ter uma tensão alta na entrada e funcionar aquele diodo de desvio e não o conversor CCC. Certo? Então, essa é a diferença, né? Por que com tensão mais baixa tem menos eficiência do que com tensão alta, operando. Eficiência de conversão. A temperatura, eu falei que é um fator que não temos nos catálogos dos equipamentos, mas a gente consegue testar isso no laboratório. No laboratório, a gente tem câmera climática, consegue colocar uma temperatura ambiente que a gente quiser, de 15 graus até 70 graus de temperatura ambiente, a gente consegue testar, né? Então, a gente consegue ver qual a influência da temperatura ambiente e também da potência luminal, quando ele está operando lá há várias horas, ali, digamos, em 3.000 segundos, 4.000 segundos, né? 20, 30 minutos depois, como é que vai funcionar, como é que vai estar a temperatura do inversor e quanto isso vai afetar a eficiência. O inversor operando frio, nesse caso, estava em 95,4% de eficiência. Esquentou, depois de 1 hora, ficou com 1% a menos de eficiência de conversão. E esse 1% a menos é esse 1% que aquece o inversor. Ele esquenta mais ainda por causa desse 1% de diferença. Então, a gente tem problemas, inclusive, de informação de eficiência nos catálogos, que não informam exatamente qual temperatura que foi obtida aquela eficiência. Né? Se foi um inversor a frio ou um inversor já operando há um tempo, já quente. Né? Isso dá diferença no resultado, dá diferença. E tem problemas também de calibração. Por isso é importante, às vezes, averiguar em laboratório certificado para ver se aquela eficiência que está no catálogo é de fato verdadeira. Porque pode ter problemas de calibração, algum erro de medição que pode afetar as informações de eficiência que a gente tem. E não adianta a gente tentar dimensionar a eficiência, ver pela eficiência máxima, tem que ser uma eficiência ponderada. Né? Existe dois tipos de eficiência ponderada, a europeia e a californiana. Geralmente nos catálogos os fabricantes fornecem esses dois valores. Agora foi. A eficiência de conversão é diferente da eficiência total. Eficiência total, a gente tem que considerar a potência máxima que o sistema fotovoltaico pode fornecer para o inversor. A potência máxima que o sistema fotovoltaico pode operar se estiver no ponto de máxima potência. Né? Então, o inversor não necessariamente ele vai estar trabalhando naquele ponto de máxima potência. A eficiência total é a potência CA de saída dividido pela potência máxima que o sistema fotovoltaico pode fornecer. Se a gente chama essa parte a saída do ponto de máxima potência, essa eficiência relacionada, a gente chama de eficiência do MPPT, né? Então, a gente tem vários tipos de perdas que ocasionadas por operar fora desse ponto de máxima potência. Uma perda de operação em regime permanente, em tempo contínuo, é chamada perda de MPPT estático. Isso geralmente não é um problema para os fabricantes, geralmente opera com mais de 99,9% de eficiência, né? Então quase tudo é obtido. Não vou me ater muito nessa questão.
perdas por sombreamento também. Alguns equipamentos, alguns fabricantes têm capacidade de operar no ponto de máxima potência mesmo quando tem sombreamento. Um sombreamento muito forte, em que o ponto de máxima potência não é o mesmo do ponto convencional. Ele pode se deslocar para uma tensão mais baixa. Então, alguns fabricantes têm essa funcionalidade de varrer a curva toda para ver qual que é o ponto de máximo global. Perdas de MPPT dinâmico. Isso daqui também é outro tipo de perda que a gente tem. Quando passam nuvens, ou quando é um céu claro, ou passam nuvens devagar, ou passam nuvens muito rápidas, o inversor ele pode se perder no rastreamento de seguir aquele ponto de máxima potência dos módulos fotovoltaicos. Ele pode se perder. Isso aqui foi um teste real que a gente fez com o inversor comercial no nosso laboratório. A gente consegue ver que, para um dos ensaios da norma de eficiência de inversores, o inversor se perdeu completamente, no último caso lá, quando passaria sombras muito rápidas, ele acabou se perdendo naquele ponto de máxima potência. Mas o principal, eu diria que hoje está se trabalhando muito com oversizing do sistema fotovoltaico em relação à potência máxima do inversor. Geralmente, inversores de 75 kW, que é o limite da microgeração, você tem trabalhado com um sistema fotovoltaico de 100, de 120 kW, até 150 kW de sistema fotovoltaico. Então, o que vai acontecer nesses casos? A gente tem um fator de dimensionamento da potência CC dividido pela potência CA, de mais de 1,2, 1,3, 1,5 até 2. Esse fator de dimensionamento, oversizing do sistema fotovoltaico em relação ao inversor. Isso acaba sendo... tem vantagens e tem desvantagens. Ele perde eficiência, com certeza. Vai ter uma energia perdida devido a clipping do inversor na potência máxima. O inversor de 75 ele vai limitar no máximo em 75 kW, mesmo se tiver disponibilidade de 100, 120 kW na entrada. Toda aquela energia durante o período de meio-dia, em torno do meio-dia, vai ser perdida. A vantagem é poder, claro, utilizar um inversor menor, ou talvez ficar dentro de uma faixa de microgeração, enquanto se consegue mais energia. Desvantagem é que vai ter perdas, A gente vai ter perdas, vai ter redução de vida útil do inversor, porque ele vai acabar trabalhando mais quente por mais tempo. Isso é um fator importante. Esse valor ideal de quanto de potência CC em relação à potência do inversor, qual que é o ideal disso, afinal? Isso depende de projeto, de análise financeira. O problema, como que a gente calcula quanto de energia que vai dar nesses casos? Quanto que de energia anual vai ser produzida nesses casos? Bom, então a gente tem que usar software de simulação especializado para isso. Eu fiz um teste aqui no PVSol, que é um software de simulação muito bom, que ele tem capacidade de simular de minuto em minuto. Com dados horários, de hora em hora, dados de irradiância média de hora em hora, ou dados de irradiância de minuto em minuto. Só que nesses casos, quando a gente tem esse sobredimensionamento do sistema fotovoltaico, oversize de 1.2, 1.5, quando a gente simula de hora em hora, a gente vai ter erros muito grandes, a gente vai estimar demais energia. Por quê? Porque durante a hora, uma média horária da irradiância pode passar muitas nuvens. Pode ter ficado lá com uma potência muito alta, depois uma potência baixa, mas a média horária está beleza, tá um valor de acordo, Mas minuto a minuto é possível pegar melhor esses dados intermediários de nuvens. Então ele vai aparecer melhor quando o inversor vai limitar ali, digamos, em 75 kW. Quando a gente simula de minuto em minuto a simulação, durante um ano inteiro, de minuto em minuto. Isso faz toda a diferença para estimar a energia. A gente pode perceber aqui que para simulação com oversize de 1.5, por exemplo, se for um inversor de 60 kW e foi dimensionado um sistema fotovoltaico de 90 kW, fator de 1.5. Nesse caso, se simular de hora em hora, ele vai ter uma perda mais ou menos de 93%, uma eficiência de MPPT, no caso, de 93%. Mas simular de minuto em minuto cai para 90%.
Então, a gente consegue ver que a estimativa real de energia funciona muito melhor se a gente simula de minuto em minuto, para esses casos de sobredimensionamento do sistema fotovoltaico. Mas uma questão interessante, né, que a gente acaba percebendo que a tendência é, ao longo do tempo, esse sobredimensionamento ir reduzindo, porque os módulos vão se degradando, os módulos fotovoltaicos. E o inversor ele não vai permanecer na mesma potência CA. Mas os módulos fotovoltaicos, a estimativa dos fabricantes é 0,4% ao ano, que vão perdendo de potência. Então, vai reduzindo o oversize ao longo dos 30 anos. Então, e essa redução de energia produzida não vai ser 0,4, por causa desse fator aí da redução de energia com oversize. Certo? Então, a gente tem no inversor várias questões importantes aí. Quais as perdas, tipos de perdas que tem no inversor em relação à tensão e a potência máxima que o inversor permite produzir? Tem uma faixa de tensão da entrada que o inversor, digamos que seja de 250 volts a 500 volts, que ele vai produzir a máxima potência, o inversor. Mas, em tensões muito baixas, o inversor não consegue atingir a máxima potência. Por quê? Porque não é possível ter arranjos fotovoltaicos, a gente não consegue ter arranjos fotovoltaicos com a corrente que o inversor suporta naquela potência. Então, o inversor acaba limitando a corrente máxima da entrada. Tem clipping de corrente quando a gente tem tensão muito baixa. E também tem outros fatores de perdas internas do inversor que limitam quando a gente tem tensão muito alta. Então, é bom a gente sempre dimensionar o inversor dentro da tensão que tem a maior eficiência de conversão possível. A tensão nominal, ali perto da tensão nominal. Ali que vai reduzir as perdas de conversão, vai reduzir o aquecimento dentro do inversor. Bom, e daí por que é importante a gente reduzir as perdas de conversão, trabalhar com uma tensão ideal do inversor? Tem questão, essas perdas por temperatura elevada. Quando está muito quente o ambiente, por exemplo, aqui está bem quente, né? Mas quando o ambiente está muito quente, 40 graus, 50 graus, o inversor ele reduz a sua potência máxima de saída. Por quê? Porque ele precisa se proteger, né? Não pode esquentar muito os componentes internos, senão ele vai reduzir vida útil, vai ter questão de garantia, tem esse problema de garantia, né? Vai reduzir muito, talvez não vai atender normas de segurança de temperatura máxima. Então, por isso, é muito importante considerar, quem vai fazer um dimensionamento do sistema fotovoltaico, ver qual que é a temperatura ambiente ali no local, né? Quanto pode chegar a temperatura ambiente, para ver no catálogo se naquela temperatura ambiente o inversor consegue atingir a potência desejada. Se o inversor de 75, ele não vai estar operando em 60 kW, né, uma temperatura ambiente de 40 graus, por exemplo. Né? Então, ele reduz a sua potência máxima para evitar o sobreaquecimento interno. Mas uma questão importante, não é a temperatura ambiente que define isso. A gente testou em laboratório, temperatura ambiente é uma das causas principais, mas não é a única causa que faz o inversor reduzir sua potência de saída. Por quê? Aqueles testes que os fabricantes fazem, temperatura ambiente, função de potência, é na tensão nominal da entrada. Tensão nominal, trabalhando com boa ventilação, etc. Né? Mas, se a gente colocar uma tensão muito baixa de entrada no sistema fotovoltaico, colocar um sistema fotovoltaico com 200 volts, distribuído em vários MPPTs aí, do inversor, ele tem menor eficiência de conversão, vai esquentar mais. Esquentando mais, ele vai se proteger, talvez até com temperatura ambiente de 30 graus. E a gente conferiu isso no laboratório. Isso aconteceu no laboratório, que o inversor de 6 kW, com 30 graus, ele já começou a reduzir sua potência, que limitar essa potência, com 30 graus de temperatura ambiente. Por quê? Porque a gente tinha uma tensão muito baixa nas strings de entrada. Então, às vezes, ao invés de usar vários MPPTs no inversor, se não tem sombreamento, se não tem problema de sombreamento, melhor usar uma string só.
um MPPT único, que dele tem tensão mais alta na entrada, e ele vai esquentar menos. Né? Ele esquenta menos porque tem maior eficiência de conversão. Então, essa é uma questão importante aí, de dimensionar as strings para temperaturas, para tensões mais altas, para esquentar menos. Certo? Então, não é a temperatura ambiente que o inversor mede na hora de reduzir a potência ativa. É a temperatura que chega o dissipador dele. Quanto mais ele esquenta, mais alta vai ser a temperatura do dissipador. Tem aqui um exemplo aqui em Brasília, dessas perdas por temperatura, um microinversor de 2 kW instalado em telhado, em Brasília, módulos de 2,6 kW, teve oversize de módulos, né? Potência ser a máxima que foi obtida lá em qualquer tempo do ano foi 1.500 watts. Por quê? Estava esquentando demais. Né? Inversor muito quente, ele não conseguia atingir de jeito nenhum os 2 kW. Né? Estava o inversor colocado lá embaixo dos módulos fotovoltaicos. 65 watts, temperatura ambiente embaixo dos módulos. Né? Já não conseguia atingir aquela potência nominal de 2 kW. Outro tipo de perda que a gente tem também é a perda por sobretensão. Quando a gente tem perda que não deixa de ser uma perda de... Não é perda de MPPT, é uma perda de deixar de gerar. Né? Quando a gente tem uma sobretensão na rede elétrica de distribuição. O inversor, por norma, ele precisa se desconectar com 242 volts. Se é um inversor de 220 volts, ele tem que se desconectar com 242, que é 10% a mais. Né? Então, essa desconexão com 242, às vezes pode ser muito frequente quando a gente tem uma rede longa, redes rurais, redes com problemas, redes com condutores muito finos, que às vezes precisa aumentar o condutor, melhorar as conexões, já vai resolver o problema. Né? Mas vai ter essa desconexão acima de 242. Né? Muitos fabricantes, eles colocam até um limite de desconexão bem maior do que isso. Às vezes, que pode ser alterado pelo instalador para até 270 volts, 280 volts, e daí pode até estragar as cargas da casa, explodir os DPS. Né? Então, tem vários outros problemas quando tem tensão na rede elétrica, 270 volts, 280. Né? Isso é bem complicado. Então, nesses casos aí, a gente tem que resolver, tem que tentar resolver cabeamento, resolver coisa, mas o inversor ele vai ter uma desconexão cíclica se estiver dentro da norma. Ele vai aumentar a tensão até 252 volts, fazer a tensão da rede aumentar, né, durante o meio-dia, desconecta, aguarda 30 segundos, até 1 minuto e tanto, conecta de novo, a tensão cai, né, vai conectar de novo, ele vai fazer essa desconexão e reconexão cíclica. Certo? Então, isso é um problema, vai deixar de gerar durante o período do meio-dia. Né? E o correto não é aumentar o limite de desconexão no inversor. O correto é tentar resolver cabeamento, instalação elétrica. Esse que é a melhor coisa que podem fazer, né? Enquanto não é problema proveniente da rede da concessionária. Claro. E também, mas alguns inversores, eles não desconectam, ou eles não ajudam a desconexão por sobretensão da rede elétrica. Então, eles têm a chamada curva volt-watt, que é acima, digamos, de 108% da tensão na rede, chega em 235 volts, ele começa a reduzir sua potência de saída. Até chegar em 242, a potência é zero. Né? Então, ele reduz a potência de saída injetado na rede, quanto maior a tensão da rede. Então, isso ajuda também a evitar desconectar, mas, claro, gera perdas. A gente está falando em perdas de energia do inversor, isso gera perdas, isso é um problema também. Então, por fim, a gente tem que pensar nessas boas práticas dessa questão para melhorar a geração do inversor, maximizar a eficiência. O que a gente pode pensar? Primeiro, a questão de evitar perdas por sobreaquecimento, que é quando o inversor esquenta demais, e aí ele reduz a potência máxima de saída. Então, instalar um local bem ventilado, claro. Também evitar strings, as séries fotovoltaicas de baixa tensão. Não usar, talvez, séries fotovoltaicas de 200 volts,
né, 150, 200 volts, tentar aumentar para mais de 400, se possível, né? Ao invés de dividir, ao invés de dividir em vários MPPTs, para evitar esse problema, às vezes é melhor colocar num único MPPT a tensão, né? Para ter uma maior tensão na entrada do inversor. Ele vai ter maior eficiência, então ele vai reduzir suas perdas. Também, aquela questão da escolha do oversize do sistema fotovoltaico, a potência CC pela potência CA, isso tem que ficar a cargo, tem que ser dimensionado para minimizar o custo da energia. Tem que ser feita uma análise econômica, análise de TIR, como é que fica, a análise de LCOE, né? Para ver como é que fica, se eu tenho um inversor de 75, se colocar sistema de 100 kW, se colocar 120 kW na entrada, como é que vai ficar o custo de energia diferente. Mas para isso tem que estimar, fazer uma simulação bem feita, de minuto a minuto, pelo menos. Se faz simulação minuto a minuto, o resultado vai ser bem mais preciso na produção de energia. E também, até se vai fazer análise em muitos anos, tem que considerar que esse oversizing pode até ir diminuindo ao longo do tempo. Por que ele diminui? Porque os módulos fotovoltaicos eles degradam. Então tem essa diferença. Outra questão também é evitar essas perdas de desconexão por sobretensão na rede elétrica. O inversor ficar ligando e desligando, né, por causa de tensão muito alta na rede. Utilizar condutores mais robustos, revisar a instalação, né? E também em sistemas grandes, em sistemas de mini geração, pode funcionar a curva Voltivar ou curva de fator de potência, de reduzir o fator de potência quando tem potência mais alta, que o inversor ele consome reativo, potência reativa, e ajuda a reduzir a tensão na rede. Mas em micro GD não funciona, só funciona em sistemas bem grandes, isso daí, certo? Porque a micro GD, a rede é mais resistiva, tem mais componente de resistor, não é de indutor e coisa assim, não é reatância. Então só vai funcionar nesses casos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu fico disponível para dúvidas. Quem tiver alguma dúvida em relação à apresentação, acho que vai ser até disponibilizado a apresentação, né? Certo. Obrigado.